E aí, como é que você tá? Tudo beleza? Vamos começar mais um vídeo, né? Vamos começar no conteúdo. Você deve ter visto aqui embaixo. Tema polêmico. Vou falar sobre mão de obra escassa. Ou trazer minha reflexão sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Acredito que em qualquer região, independente da região que você esteja, é o que está acontecendo no nosso país. Mão de obra ruim. Ou, na verdade, seria imaturidade dos adultos. Tá? E por que eu quero trazer essa reflexão? Eu tive essa semana, que eu estou gravando esse vídeo, tá? Esse vídeo vai sair mais ou menos aí no meio de outubro, né? Então, só para você ter uma ideia, vai estar com 7 dias de reunião mais ou menos aí, tá? Só para você ter uma ideia, mais ou menos, eu acho, 7, 8 dias, né? Eu tive uma reunião com o cliente ontem, no caso vai estar aí 8, 9 dias, desculpa. Uma cliente de consultoria, né? Aqui na empresa, e a gente estava discutindo sobre isso, sobre uma situação que ela estava tendo de discussão com os profissionais, vamos dizer assim, mas de uma falta de comando realmente ali dentro, né, de gerir a equipe. Talvez um pouco de erro da parte delas, das sócias como gestoras, mas também uma visão imatura dos profissionais que trabalham com elas, tá? E elas têm lá tanto seletista, né, CLT, quanto PJs, profissionais PJ. Eu não vou dar muitos detalhes, até para não ficar uma coisa constrangedora. Eu conversei com essa cliente, ela deu ok para eu gravar, para eu falar sobre o tema, mas nada que pudesse pôr também empresa, né? Mas o fato é, cara, se você tem ali uma raiz de comando, né, uma certa hierarquia de comando, existem diretrizes dentro de um negócio que precisam ser seguidas, né? Existem certas regras que precisam ser seguidas. Toda empresa, toda instituição, toda casa tem isso, né? Por exemplo, pai e mãe estipulam as regras para os filhos seguirem, normal, né? Deixa o mundo é assim. E nas empresas não pode ser diferente. Sócios, ou quando é uma grande, né, corporação, uma grande indústria, uma grande empresa, talvez diretores, talvez não sejam somente os sócios, né, mas vem aquela hierarquia dos sócios, ou acionistas, diretores, os líderes, gerentes, até chegar, né, na galera que toca a parte operacional. E isso estava tendo essa falha dessa comunicação. E o pior estava acontecendo, eram alguns profissionais que quiseram impor as suas vontades, os seus, se eu posso parafrasear aqui o Caetano Veloso, os seus quereres, né? Impor algo que eu quero. Por exemplo, é como se eu, Bruno, enquanto funcionário de empresa, já trabalhei em algumas empresas, querer impor a minha vontade, querer dizer o que deve ser feito. Não é isso que deve ser feito, é assim que deve se fazer, vamos seguir por esse caminho. Cara, totalmente errado. Você pode dar a sua opinião quando aquilo for aberto para você. Normalmente, é o ideal que as empresas abram para os colaboradores, para a equipe, discutirem ali os caminhos, né, a percorrer do trabalho. Eu acho que é importante, mas diretriz tem que ser seguida, você concordando ou não. Então, a gente entrou nessa discussão, né, e eu dei um direcionamento muito claro para elas, de, cara, quem estipula, quem determina a regra são vocês. E aqui, de acordo com o modelo de negócio, né, de acordo com o que tem contratado junto da consultoria, né, que eu entrego para elas, de acompanhamento, a gente tinha diretriz a seguir. A gente tinha duas até propostas de modelos de negócio junto com os profissionais, de remuneração até. A gente falou, cara, vamos reorganizar isso, vamos restabelecer algumas regras e cortar pela raiz. O funcionário que não estiver satisfeito, cara, corta na rua. É assim que funciona. E é assim que deve funcionar no seu negócio. O que eu quero trazer de reflexão é: nenhum funcionário tem que mandar na sua empresa, nenhuma ideologia cultural. A ideologia, se podemos dizer assim, quem determina são os donos. Sabe? Quem tem que determinar o que vai ser feito, da forma que vai ser feito, da forma que vai ser entregue, remuneração, tudo, são os donos, as donas, sócios, sócias. São vocês que determinam a linha do seu negócio. Por exemplo, eu sou sócio de 2 empresas. Eu tenho uma empresa que eu sou o único sócio, que é a BV, Educação. Então, quem determina a diretriz sou eu. De todas as áreas do negócio, hoje sou eu que determino. Numa outra empresa que eu sou sócio, é a Fortem, que é uma empresa de contabilidade,
eu sento com os 2 sócios para a gente determinar em conjunto diretrizes. Vai ter alguma outra diretriz? Que às vezes é um só sócio que estipulou, como tem algumas coisas que somente eu estipulei, algumas coisas vão ser somente o outro sócio, a outra sócia, mas existe essa comunicação. Quando existe 2 sócios, senta, conversa e vê o que é melhor e o que não é para a empresa. Mas normalmente aquele sócio mais racional, ele deve ter a linha, ele deve ter, vamos dizer assim, uma permissão, tá, de que as diretrizes dele sejam ouvidas e sejam assimiladas melhor do que aquele sócio que é mais emocional. Sócio muito emocional, quando você é muito emotivo, você tende a ter pena das pessoas, você tende a querer agradar as pessoas. Desculpa movimentar aqui o microfone, mas é que a camisa está leve, o microfone está pesado. Você tem que agradar. Essa pessoa tende a fazer isso, tá? E não é legal. Não é bom para a empresa. Uma pessoa totalmente emocional. Você pode ter emocional, mas tem que deixar prevalecer o seu racional muitas vezes para determinar o que precisa ser feito, o que precisa ser seguido. Beleza? E a diretriz para elas foi muito clara. E se você passa por esse aperto, vamos dizer assim, esse aperto aí na sua empresa sobre mão de obra ruim, funcionário que ele é, vamos dizer, como é que eu posso usar a palavra aqui? Ele é mimado, né? Essa é a palavra. Ele é teimoso, ele não sabe seguir regra. Papai e mamãe não mostraram para eles o que é regra dentro da casa dele e aí ele acha que pode fazer o que ele quiser. Ele ou ela, né? Qual a diretriz? Regras simples, firmes e claras a ser seguidas. Não tem curva, é linha reta. Aqui é linha reta. A regra é X, então tem que seguir. Ponto. Seja horário, seja remuneração, seja sobre metas, seja sobre entrega, não importa. Regra é regra. Quem comanda é o rei ou a rainha ali daquele império, daquele reino. Se você não está satisfeito, cara, se o funcionário, alguém da equipe, seja o seu gerente, seja um analista, seja um assistente, não importa. Se não está satisfeito, procure outro reinado. Procure outro lugar para você tentar impor a sua vontade. Empresa não pode nem deve ser uma democracia. Tá? Empresa tem que ser uma monarquia, uma autarquia. Quem comanda é de cima para baixo. É hierarquia. Hierarquia não pode ser horizontal. Você pode ser horizontal em determinados níveis, mas tem que ter hierarquia aqui em cima. Não deixem de fazer isso no seu negócio. Não deixe de fazer isso. Porque se você deixar uma outra pessoa que não toma o seu risco, não senta na sua cadeira tomando o seu risco, tomar a diretriz do seu negócio, sendo que o risco ainda é todo seu negócio vai para o buraco, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Você sim deveria saber. Beleza? Se fez sentido para você, cara, curta, se inscreva nesse canal, ajuda a gente aí, se inscreve. Se inscreve, você está vendo o vídeo e não se inscreve. Então vai lá, se inscreve aqui, ativa o sininho lá, todas as notificações, que toda sexta, meio-dia tem conteúdo novo para vocês. Por enquanto é conteúdo semanal. Não vou prometer algo além disso, até porque ainda não dá para eu fazer. Eu tenho um determinado tempo para fazer esse conteúdo de marketing mais denso, que eu gosto de fazer. Eu tiro um dia normalmente para fazer vários vídeos. Então vai lá, curte, ajuda a gente a crescer o canal, beleza? E se você quer o meu acompanhamento, esse tipo de visão, esse tipo de esclarecimento no seu negócio, um tipo de conselho, que é isso que eu represento nos meus clientes hoje, eu falo, toda empresa deve ser uma monarquia. Monarquia tem um rei ou a rainha ou ambos, mas também tem um corpo de conselheiros que os ajudam a tomar a melhor decisão. Todo reinado teve isso, toda monarquia teve isso. Então a sua monarquia, o seu reinado também deveria ter. Se quiser que eu seja o teu conselheiro, se quiser participar, quiser a minha consultoria, a minha mentoria dentro do seu negócio, tem um link aqui na descrição da aplicação, ou vai ser um doc agora eu não me lembro, mas eu acho que é o doc, da aplicação da Empresa Livre. Não é uma aplicação, tá? Aquela forma tradicional, é um doc, Google Doc, tá? Com a descrição, tudo que você precisa saber sobre a Empresa Livre, tudo que você precisa saber para ter meu acompanhamento e se faz sentido no teu negócio. Se fizer, clica lá, depois tem um linkzinho no final, me chama e a gente vai poder conversar e te dar o melhor direcionamento, beleza? Bora então, valeu!